dia a todos. Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao webinar aqui do resultado do ano de 2021. Estamos só aguardando a sala encher aqui, acompanhando as pessoas entrando. Vamos dar só alguns segundinhos a mais para que todo mundo possa entrar e a gente começar aqui os trabalhos. Estou só aguardando aqui estabilizar o número de entrantes. Quem está entrando, muito bom dia, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Aguardando aqui um minutinho até estabilizar o número de entrantes na sala aqui do nosso webinar dos resultados do quarto trimestre. Muito bem, acho que agora deu uma estabilizada. Não, ainda não. Continua subindo o número aqui, só mais um minutinho. Bastante gente entrando. Vamos lá. Acho que agora a gente pode começar, né? São 10h02. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui para mais um webinar de resultados da Ânima do ano de 2021, quarto trimestre e ano. Estão aqui conosco hoje o Eduardo Garcia, nosso gerente de RI, o André Tavares, nosso CFO, vice-presidente de finanças, e o Marcelo Bueno, nosso CEO, nosso presidente. Espero que todos possam aproveitar essa apresentação, lembrando que, para quem quiser fazer perguntas, está disponível na parte de baixo da tela o ícone Q&A, e ao final da apresentação a gente vai direcionar aqui todas as perguntas. Muito obrigada, e com isso eu passo aí a palavra para o Marcelo Bueno, nosso presidente, para a introdução. Marcelo, por favor. Bom dia, Marina, bom dia a todos e todas. Muito bom estar aqui com você nesse momento tão importante, né? Um momento que nós esperamos tanto, né? O retorno aí à presencialidade, esperamos desde o final de 2020. Eu tenho sempre dito aí, quando posso, que nós lá, 4, 5 anos atrás, inspirados aí em movimentos de outros setores, em especial do varejo, e saiu daquela dicotomia entre venda online e venda presencial, como se fossem mundos apartados, escolheram na época o omnichannel, nós naquela época escolhemos a educação híbrida, né? Achávamos que no futuro o estudante iria escolher como um joystick quando é que ele quer usar a tecnologia na sua relação de educação individual, né? Que achava que no futuro seria assim. Também iniciamos há 4 anos atrás uma viagem de transformação digital, uma caminhada de longo prazo de transformação digital, saindo do modelo convencional de organograma para um modelo por squads, com metodologia ágil. Esses 2 movimentos nos possibilitaram que naquela sexta-feira, 13 de março de 2020, nós conseguimos colocar em 5 dias nossos mais de 145 mil estudantes na época, para que estudassem em casa, em segurança, recebendo educação de qualidade. Nos preparamos para o retorno, como eu falei, desde o final de 2020, não voltamos, foi uma decisão correta, aí achamos que íamos voltar após o Carnaval de 2021, veio a segunda onda, nós nos preparamos e agora retornamos no modelo em rotações por estações aí, desde 7 de março. É um momento mágico, alguns acharam que tudo ia virar EAD, não é verdade. Aquele presencial também, que era pré-pandemia, nós achamos que ele não será igual aí após a pandemia. Nós estamos preparados para esse momento, um momento muito importante. Com essa mensagem que o nosso ecossistema, depois de termos feito aí vários movimentos, dentre eles o movimento transformacional, que é
a aquisição dos ativos da Laureate e a sua integração ao ecossistema Ânima, formando, assim, o maior ecossistema, a maior rede de educação de qualidade do ensino superior brasileiro. Com essa perspectiva, nós optamos, já falamos nos últimos calls, em já apresentar, desde o primeiro momento, as DREs integradas, a companhia integrada, para que os senhores e senhoras possam já ter noção do que é essa companhia, do poder de geração de valor, da disciplina de entrega de resultados de uma companhia que vem aí colhendo sinergias, transformando vidas e ajudando centenas de milhares de jovens a realizar seus sonhos. Então, com essa mensagem, eu inicio aqui o nosso call de resultados. Peço ao Edu Garcia que bote aí a nossa apresentação. Aqui estão os nossos destaques, já de uma companhia integrada, então, com mais de 321 mil estudantes, uma receita forte, aí, receita líquida de 2.651 milhões. E aqui eu queria falar do EBITDA já da companhia integrada aí de 802 milhões, um EBITDA que gera uma importante geração de caixa livre. Esse é um ponto que eu quero sempre colocar aqui, que através da geração de caixa nós vamos desalavancar a companhia. Claro, temos outras agendas aqui de desalavancagem, mas é através da geração de caixa que nós vamos perenizar a nossa Ânima. Então, margem também, EBITDA ganhando margem aí no período de dificuldade com a pandemia, dificuldade econômica. Então, nós estamos aí disciplinados, uma companhia que vem aí cada vez mais robusta. Eu tenho dito que não é um momento para comemoração, e sim um momento para uma pandemia, não se pode comemorar, mas sim temos que olhar com orgulho esse resultado e olhar para frente com disciplina e entrega de mais resultados ainda. Importante falar aí a nossa vertical de medicina, a Inspirali, como um grande destaque também, alcançando aí aproximadamente 10 mil estudantes, 1.742 vagas adicionais, e a aliança estratégica com a DNA Capital, que foi anunciada aí em novembro do ano passado, e agora, essa semana, nós concretizamos o fechamento dela. Também, os senhores devem lembrar, no dia do anúncio da transação com a Laureate, nós colocamos lá 5 avenidas principais de sinergias. 3 delas nós demos um guidance, depois revisitamos esse guidance, e 2 delas nós colocamos que seriam upsides importantes. Um deles é o management do ticket e da receita, e o segundo é o ensino digital, que veio um ensino digital robusto. Nós estamos aprendendo com ele, que se confirma como uma importante avenida de crescimento, uma porta de entrada para o ecossistema Ânima, um mercado que não vinha sendo atendido pela Ânima até então, que agora passa a ser atendido e que pode, sim, oferecer educação de qualidade no digital, com importante resultado nisso. Com isso, esses são os destaques. Eu passo agora a palavra ao Edu Garcia, nosso gerente de RI, para seguir com a apresentação. Obrigado, Marcelo. Bom dia, pessoal. Então, falando um pouquinho da companhia, do desempenho operacional do ano de 2021, com um grande movimento transformacional que fizemos aí no ano com a aquisição das unidades da Laureate, a gente cresce a base de alunos de 110.232 alunos para 321 mil alunos no ano de 2021, quarto trimestre. Boa parte desse crescimento está relacionado justamente à aquisição, como a gente vem destacando, e a gente cria aí uma nova avenida de crescimento, como bem destacado pelo Marcelo há pouco também, que é o nosso ensino digital. Como a Laureate veio com um EAD bastante robusto, a gente já demonstra aí um crescimento forte do terceiro trimestre para o quarto trimestre, e a gente finaliza com 75.700 alunos de graduação no ensino à distância. Outro ponto que é importante a gente destacar também na questão de alunos, quando a gente avalia, é justamente a evasão. E quando a gente olha a evasão do quarto trimestre 20 versus o quarto trimestre 21, a gente teve um aumento de 1,1 pontos percentuais, explicado majoritariamente pelos ativos que vieram da Laureate, que apresentam uma evasão um pouco maior do que o que já estava no ecossistema Ânima anteriormente. A gente já demonstrou isso no terceiro trimestre. E hoje, se a gente compara as mesmas unidades antes da aquisição da Laureate, a gente teria uma redução ainda de evasão no quarto trimestre 20 com o quarto trimestre 21, também em 1,1 pontos percentuais.
Então, é importante deixar essa mensagem aqui também de que a evasão é algo que vem sendo bastante controlada e é uma oportunidade para a gente trabalhar nos ativos que foram adquiridos da Laureate ainda. Outro ponto que é importante a gente destacar também nos resultados, em que a gente começa a trabalhar aqui de forma um pouco mais conciliada agora, são no que se refere ao ticket. Então, quando a gente vê o ticket do ano contra ano, ele teve um leve crescimento no quarto trimestre de 21, de 1.010 para 1.024. Quando a gente inclui as unidades adquiridas da Laureate que apresentavam um ticket um pouco inferior ao que a gente trabalhava na Ânima, a gente vê uma redução desse ticket ano contra ano. Quando a gente avalia unicamente o presencial completo, o ano de 2021, a gente conseguiu mesmo assim manter a base do ticket líquido estável, mesmo com as aquisições da Laureate nesse período. Outro ponto importante aqui para a gente destacar do ticket é o crescimento que a gente vem demonstrando desde o segundo trimestre do ticket do EAD. Tá? Aqui vale ressaltar que a importância desse ticket crescendo e conciliado com o aumento de volume também demonstra uma oportunidade de crescimento do EAD, como a gente já vinha caracterizando como uma alavanca para o ano de 2022. O crescimento do ticket do EAD se deve principalmente por expansão de portfólio e esse mix aqui no quarto trimestre, e a gente vai acompanhando isso de perto aí ao longo dos próximos ciclos. Passando agora para a qualidade acadêmica, nessa visão aqui a gente tentou demonstrar para vocês, trazendo a informação que já foi divulgada em 2019 do IGC. Infelizmente a gente não recebeu as informações com microdados atualizados de 2020 ainda para a gente conseguir atualizar esta visão. Então a gente trouxe um novo dado que estão relacionados aos conceitos de cursos, que foram aqueles cursos pedidos desde 2018 até agora, e que já contavam com a metodologia implementada do E2A, em que a gente vem demonstrar que, além da eficiência operacional demonstrada com ele, também ele vem sendo reconhecido pelo MEC como um curso de bastante eficiência, de qualidade também. Então, a qualidade dele vem sendo ressaltada, tanto que 94% dos 375 cursos solicitados desde 2018 apresentaram nota do conceito de curso de 4 e 5, e apenas 6% ficaram com nota 3, nenhuma abaixo disso. Então, reforça a nossa qualidade sendo avançada também nessa questão da implementação do modelo E2A de forma bem sucedida. Com isso, eu passo a palavra para o André Tavares, nosso CFO, para falar um pouquinho com vocês sobre o desempenho financeiro. Ok, Edu, obrigado. Bom dia a todos. Mais uma vez, uma honra e um grande orgulho estar aqui para falar sobre os resultados da Ânima, fechando esse ano, né, que foi um ano tão especial e tão transformacional para a nossa companhia, né? Então, a gente encerra 2021 consolidando, né, concretizando, como o Marcelo falou na abertura, a construção do maior ecossistema de educação superior de qualidade do país, e os resultados que a gente apresenta mostram o quão importante está sendo a elevação de escala da companhia, né? Então, alcançamos aí uma receita líquida de 2.650 bi, com um lucro bruto de 62%, 1.660 bi, e um resultado operacional superior a 41%, chegando em 1.100 bi. A Inspirali já representa 25% da receita, e o EAD, o Digital, crescendo ainda mais no ano. Aqui, se a gente passar para o próximo slide, a gente vai ver que o quarto trimestre talvez seja mais representativo da importância do Digital, né? No quarto trimestre, ele já representa 6,8% da nossa receita, e certamente nossa expectativa é de que ele ganhe representatividade ao longo deste ano de 2022, sendo uma importante avenida de crescimento, como a gente informou lá no texto do release, né? No próximo slide, aqui só a gente relembra sempre como que a gente separa os resultados, né, nos blocos
do ensino acadêmico do Lifelong Learning, pode passar, que no ensino acadêmico a gente separa em base e aquisições. E aqui a gente tem, primeiro, um destaque muito grande para o bloco de aquisições, que é o bloco que está aqui embaixo, na cor rosa, chegando numa margem operacional de praticamente 50% e sendo o principal, o fator que provoca o nosso crescimento, né? Tanto de receita líquida como de resultado operacional, os ganhos de sinergia. Também esse bloco tem uma representatividade mais forte da medicina, então a gente vê esse bloco da Inspirali, então a gente vê esse bloco não só com crescimento muito forte, como também atingindo uma margem operacional muito robusta. No segmento base, nós tivemos alguns efeitos neste trimestre, neste ano, que impactaram um pouco mais, não é? A gente vê uma receita líquida aqui um pouco menor, 7%. Isso se dá, apesar da dificuldade maior na captação dessas unidades que são mais maduras, a gente segue com a estabilidade aqui no ticket e uma melhora da evasão, não é? Porém, a gente tem uma menor base de alunos e também nós tivemos um efeito que está bem detalhadamente descrito no release, de uma reclassificação da linha de descontos financeiros, que influencia especialmente esse bloco base. Um outro fator que também influenciou o bloco base foi a PDD, a gente vai falar um pouco mais sobre ela lá na frente, mas também a harmonização dos critérios de PDD, da metodologia de PDD, das unidades integradas, as que já vinham com a Ânima, das em integração, e a metodologia que prevaleceu, vamos dizer assim, está mais próxima do que era praticado nas unidades em integração, ela acaba sendo uma metodologia mais prudente, uma metodologia mais conservadora, e isso teve um impacto na PDD, especialmente no bloco base, neste ano. Mas nós já estamos implementamos a metodologia, mas implementamos também o modelo de cobrança que veio das unidades em integração, que é bem mais eficiente do que a gente praticava e trouxe vários aprendizados para a gente. Então, a gente acredita que deve haver um resultado positivo nesse capítulo, mas eu acho que a gente pode falar um pouco mais dele no Q&A. No próximo slide, por favor, a gente fala sobre Lifelong Learning. Sem dúvida, esse é o segmento em que a gente está construindo o futuro da companhia. Então, eu peço que a gente dê mais atenção aqui ao crescimento da receita líquida, né, o novo patamar da pós-graduação Lato Sensu, a melhoria nos resultados da HSM e todas as composições, o IBCMED, que chega para somar no ecossistema, apesar de impactar muito pouco ainda esse resultado de 2021. Então, todos esses elementos e o crescimento forte da receita mostra que a gente está dando passos firmes no crescimento de novas avenidas, no desenvolvimento de novas avenidas de crescimento para a companhia, e aqui acho que é muito mais importante a gente estar olhando para a receita do que para a margem propriamente dita, já que aqui nós estamos no momento de plantio, né? No próximo slide, a gente vai ver o ensino digital, e aí sim, ela já se concretiza fortemente como uma nova avenida de crescimento. Nós conseguimos um crescimento, quando a gente compara com os números que estavam lá no quarto trimestre de 20, né? Não estavam conosco, estavam lá na Laureate Brasil. Mas quando a gente faz essa comparação para poder ter uma melhor visualização, a gente vê um crescimento, praticamente dobramos o número de alunos, né? E mesmo depois da aquisição, nós saímos aí de um número próximo de 60 mil para esses 114 mil alunos. Então, conseguiam chegar já em quase 120 mil alunos, o que é uma escala bastante considerável, ainda tem muito espaço, a gente sabe, mas não é uma escala nem um pouco desprezível para o digital. Atingimos aqui uma receita líquida de 58% e uma margem operacional de 33%, ou seja, é um negócio que cresce fortemente e já apresenta uma margem muito boa, contribuindo, sendo accretive aqui para nossa trajetória positiva de margem, né?
a gente prevê um crescimento ainda mais forte para 2022, e ele, sem dúvida, ainda tem um efeito adicional ao guidance de sinergias que a gente passou e vai falar um pouco aqui também. O destaque só que eu queria dar é a evolução também positiva do ticket aqui no ensino digital, né? Nós começamos a reportar o ticket do ensino digital aqui no segundo trimestre, em R$ 192, e já conseguimos trazer no quarto trimestre para R$ 240. Então, sem dúvida, fortalecendo e mostrando a qualidade diferenciada que o ensino digital da Ânima possui. No próximo slide, a gente também fala sobre uma importantíssima avenida de crescimento, que é a Inspirali. Também tivemos um expressivo crescimento da base de alunos em 2021, e, como eu falei, a Inspirali já representa aí 1/4 da receita líquida do ensino, não é? Logicamente, aqui a gente vê números também impactados pela aquisição da Laureate, das instituições que vieram da Laureate Brasil, no meio do ano, e aí a Inspirali atinge uma receita líquida de 679 milhões, com a margem operacional antes das despesas corporativas de 65%. A aliança estratégica com a DNA Capital, que já foi anunciada no final do ano passado, é um passo mais do que estratégico no fortalecimento da Inspirali, ampliando a nossa conexão com a indústria do healthcare, ampliando e dando novas oportunidades de experiência e empregabilidade para o nosso estudante, acelerando a expansão da Inspirali e também potencializando o crescimento da Inspirali na plataforma de lifelong learning. O closing dessa operação foi anunciado em novembro de 2021, está previsto exatamente para esta semana, agora no dia 31 de março, tão logo nós tenhamos a aprovação desse negócio na Assembleia, que está marcada para amanhã, na nossa Assembleia Geral Extraordinária, que está marcada para amanhã. Bom, aqui a gente vê o crescimento que já aconteceu, tanto de base de alunos como de vagas anuais. A gente tem um CAGR aqui já superior a 120%, tanto no número de alunos como no número de vagas, e ainda projetamos para os próximos anos um crescimento expressivo das vagas que ainda devemos obter. No próximo slide, a gente fala especialmente sobre as sinergias. Esse é um capítulo que eu diria um capítulo de destaque à parte desses resultados de 2021. Como todos sabem, nós, quando realizamos a aquisição da Laureate, anunciamos a aquisição das instituições que formavam a Laureate Brasil, nós viemos, num primeiro momento, divulgamos uma expectativa de EBITDA incremental de 230 milhões, lá no ano 5, e depois que conseguimos entrar, depois de todo o trabalho que o nosso escritório de transformação e integração, o ETI, fez, trabalho extremamente granular de identificação e organização do processo de captura de sinergias, nós atualizamos esse valor para um EBITDA incremental de 350 milhões de reais no ano 5 pós-integração, ou seja, no ano de 2025, né? E com muita confiança, né? Com muita confiança no futuro, nos enche de confiança anunciar o que a gente já conquistou, né? Que após apenas 7 meses de integração, a gente já conseguiu capturar aqui mais do que 78 milhões de reais de sinergia, o que, anualizando, dá um efeito de 134,9 milhões. Isso é quase 40% das sinergias que nós anunciamos para o ano 5. Ou seja, e como nós dissemos aqui, as sinergias trazidas pelo ensino digital nem foram consideradas aqui nessa conta na época que a gente fez, que a gente deu esse prognóstico aqui de captura de sinergia. Então, sem dúvida, a integração das unidades que vieram da Laureate segue a passos firmes e rápidos para que a gente, cada vez mais, como já acontece há algum tempo, tenha uma única companhia, uma única ânima e consiga efetivamente capturar as sinergias que nós
que nós previmos no passado. Este ano, nós temos um roadmap bastante forte, que já iniciou no final do ano passado, de integração de sistemas, e esperamos concluir o ano de 2022 com todos os sistemas integrados dentro do nosso plano, liderado pela nossa vice-presidência de transformação digital, e, sem dúvida, ao longo desse ano, essa integração de sistemas também é um driver importante de captura das sinergias que nós reportamos aqui dentro do número dos 350 milhões. No próximo slide, então, a gente vê o efeito total dessas iniciativas, um crescimento aí do EBITDA de 375 milhões para 802, mas eu diria que tão ou mais importante do que isso é o crescimento, é a evolução da nossa margem, né? Saindo de 26,4% para 30,3%, superando a marca dos 30% de EBITDA ajustado, tendo uma evolução de praticamente 4 pontos percentuais aqui em 2021. No próximo slide, a gente consegue ver a nossa evolução e a mudança de perfil do nosso CAPEX. Claramente, nos 3 ou 4 anos atrás, a gente tinha um CAPEX muito mais focado em obras e benfeitorias, com o amadurecimento dos nossos campi e com a decisão estratégica de priorizar o movimento de transformação digital, a gente vê uma mudança no perfil desse CAPEX, né? Então, hoje ele é muito mais concentrado na área de sistemas e tecnologia, nos diversos pilares do nosso processo de transformação digital. Mesmo assim, com esse incremento importante no processo de transformação digital, a gente vê uma trajetória decrescente de CAPEX em relação à receita líquida, ou seja, vimos um ganho de escala bastante perceptível aqui, com o CAPEX saindo de 8,5% da receita em 2020 para 6,8% agora em 2021. Finalizando aqui nossa apresentação, a gente fala também, eu diria, de um destaque muito significativo desse nosso resultado de 2021, que foi a forte geração de caixa, né? Tivemos uma geração de caixa livre aí de 638 milhões, chegando a praticamente 80% de conversão do EBITDA ajustado, e isso, claramente, também nos reforça a solidez financeira da companhia e nos enche de confiança também para que a gente consiga enfrentar, não é, o processo de ganho de margem, o processo de geração de caixa adicional e, por consequência, o processo de desalavancagem da companhia. Tanto é que aqui vocês podem observar, todos sabem, na penúltima barrinha aqui desse gráfico, que nós estamos com o programa de recompra aberto. As ações hoje estão no nível muito abaixo do que estavam no último follow-on que a gente fez, e a gente acredita, assim como aconteceu logo depois do primeiro follow-on, que foi feito em janeiro de 2020, em que nós geramos bastante valor para o nosso acionista no programa de recompra, também acreditamos que esse programa de recompra que está em vigor também deverá gerar bastante valor para o nosso acionista, reforçando a nossa confiança no futuro da companhia. Portanto, essa geração de fluxo de caixa traz no próximo slide uma posição de caixa que eu diria confortável, mas com um cenário de alavancagem ainda desafiador, não é? A gente fecha com uma alavancagem pro forma de 4,5 vezes, ainda bastante acima do que seria um nível confortável, mas dentro do nosso plano de geração de caixa, de desalavancagem. O próprio movimento, já anunciado com a DNA Capital, trará essa alavancagem para 3,2 vezes, né? Hoje, nós temos uma dívida líquida ajustada aí de praticamente 3,3 bi, e estamos muito atentos, muito comprometidos e priorizando a nossa agenda de alavancagem, seja pela evolução de nossas margens operacionais e pela geração de caixa, como a gente apresentou aqui, seja pela realização de novos desinvestimentos aliados ao que a gente já fez em 2021, e estamos muito atentos para oportunidades que tragam geração de valor para o nosso acionista, para a nossa companhia.
Com isso, eu concluo aqui os principais destaques dos nossos resultados e devolvo a palavra aqui para o Marcelo, para ele fazer as considerações finais dessa primeira etapa e a gente poder ir para o Q&A. Obrigado, André. Com mensagem final, eu queria reforçar aí que estabelecida a nossa pauta prioritária de desalavancagem, né, o aumento contínuo da nossa geração de caixa e a permanente avaliação aí dos nossos ativos, sempre visando a geração de valor, são os meios para assegurar aí a crescente solidez de nossa companhia. É aqui, destacando, colocando essa prioridade, né, e transmitindo que estamos estudando todas as alternativas e a Inspirali é um excelente exemplo de iniciativa extremamente bem-sucedida nesse sentido. Também é importante dar aí mais destaque ainda que o ecossistema Ânima, como a maior rede de educação superior de qualidade do Brasil, está focado e ainda mais preparado para continuar a fazer a diferença e, em especial, nesse momento único, fazer a travessia para a educação híbrida, com o retorno presencial diferente, já iniciado agora em 7 de março de 2022. Uso de tecnologia para melhorar efetivamente a relação ensino-aprendizagem e não apenas para reduzir custo. Eu queria agradecer a todos a confiança em nós depositada, confiança de toda a equipe de gestão, de nosso conselho de administração, dos conselhos e comitês, saudar mais uma vez nossos sócios da DNA Capital, que estrategicamente escolheram a Inspirali como plataforma diferenciada de educação médica. Faço uma pausa aqui, mando um abraço aí ao Tayan e família. Nesse final de semana receberam o Nicolas, segundo filho aí. Um grande abraço a vocês, sejam bem-vindos, Nicolas. E um abraço ao Guilherme Soares, CEO da Inspirali. Saúdo aqui para terminar Marina, André, Estéreo, Edu, todos da equipe de TI que viabilizaram essa experiência, todos os nossos investidores e investidoras, nossos sócios e sócios, e desejam uma excelente semana e um bom dia. Abro agora para Q&A. Obrigada, Marcelo. Obrigada a todo mundo aqui. Vamos lá para o Q&A, a gente já tem algumas perguntas. André, eu vou direcionar para você, e eu vou juntar aqui duas perguntas de duas pessoas diferentes, porque eu acho que elas são sobre o mesmo tema, tá? Então, o Ian Seskin, do BTG, Ian, obrigada por prestigiar, obrigada pela tua presença e pelas perguntas. O Ian pergunta como andam as iniciativas de liability management e se a gente deve esperar algum novo desenvolvimento em breve. Ao mesmo tempo, o Carlos Herrera pergunta, para 2022, o foco da companhia será aumentar as sinergias e desalavancar a companhia, e qual que é o patamar de dívida líquida e EBITDA que a gente julga ser o ideal. E aí, depois, a Beatriz Scheine acabou de entrar aqui também, no mesmo sentido. Poderiam, por favor, dar um update sobre o processo de desalavancagem da empresa? Então, se você puder começar falando de desalavancagem, André, a gente já responde essas três pessoas nessa parte da pergunta. Ok, Marina, obrigado. Obrigado ao Ian, obrigado ao Carlos Herrera e obrigado à Beatriz pelas perguntas. Ian, nós estamos bastante focados nesse processo de liability management. Sem dúvida, o negócio com a DNA na Inspirali nos fortaleceu nessa direção e a gente deverá divulgar aí nos próximos dias boas notícias. Nessa frente, é o que eu posso falar por agora, tá? Mas, sem dúvida, nós estamos muito fortalecidos e contando com a parceria aí das diversas instituições financeiras para que a gente consiga trazer, especialmente, o custo da terceira debenture, né? Foi a debenture que a gente emitiu para fazer a aquisição das instituições que vieram da Laureate. Nós estamos aí bastante comprometidos na redução desse custo e eu acredito que a gente deve, num curto prazo, trazer boas notícias nessa frente. Com relação ao cenário de desalavancagem, a gente olha internamente para a desalavancagem, que é uma forte prioridade nossa, né? E um consenso aqui dentro
mas a gente olha especialmente em 3 grandes blocos. O primeiro bloco é a geração de caixa operacional, não é? E eu acredito que em 2021 a gente conseguiu ter bastante sucesso nessa frente. Essa é a frente, uma frente importantíssima e contínua e recorrente, que funciona como fonte de desalavancagem da companhia. Do outro lado, nós temos algumas operações de desinvestimento, realizamos algumas em 2021, como lá o sale e leaseback dos campi da Uniriter, como a venda das escolas internacionais para o Grupo Baema, e temos outras iniciativas que também estão em curso e estão em negociação. Logicamente, como é próprio desses processos, envolve um certo nível de sigilo negocial, mas a gente espera também, num curto espaço de tempo, dar notícias ao mercado desses movimentos de alguns desinvestimentos. E o terceiro bloco são operações, eu diria, de geração de valor para a companhia, olhando para o futuro, para a sustentabilidade e para a perenidade da companhia, mas que também trazem como efeito colateral uma redução da desalavancagem. E aí eu chamo a atenção para o negócio com os nossos sócios da DNA Capital na Inspiral, né? Que é um negócio que fortalece as bases de crescimento e a sustentabilidade, a perenidade da companhia, mas também trazem um efeito extremamente positivo na redução da desalavancagem. Então, se a gente olhar para essas 3 frentes, apesar de nossa alavancagem ainda estar no nível alto, nós estamos mirando aqui algo muito mais próximo ali de 2 vezes, mas estamos bem confiantes de que, focando nessas 3 frentes, a gente conseguirá, com alguma rapidez, chegar muito próximo do nível que a gente acredita ser o mais confortável. Obrigada, André. Super obrigada. Tem várias pessoas também, André, eu vou juntar, perguntando sobre a PDD, tá? Então, o Ian Siskin perguntando o que causou o nível mais elevado de PDD nesse trimestre e o que a gente pode esperar para 2022. Só um minutinho. O Caio Moscardini perguntando, vocês podem comentar um pouco mais sobre a PDD, vocês falaram no release que esperam melhorias ao longo de 22, qual o nível de PDD que a gente pode esperar para esse ano? O Renan Prata também, bom dia, pessoal, comentar um pouco sobre a perspectiva do PDD para 22, por favor. Se no 3Q 21 vocês fizeram uma reversão e agora no 4Q um incremento, se puder comentar o impacto no último TRI. E o Vinícius Figueiredo também, acabamos vendo um salto nessa linha durante o 4º trimestre, queria entender exatamente o que levou a esse aumento e o que a gente pode esperar para os próximos trimestres. Ok, Marina, obrigado ao Ian, ao Caio, ao Renan e ao Vinícius pelas perguntas. Sem dúvida, nesse quarto, primeiro é importante que no setor de educação superior, a gente olha a PDD muito mais em bases semestrais ou anuais do que em trimestrais, dado que o nosso ciclo, né, de pagamento de mensalidades e renegociações é um ciclo semestral. Então, ele é muito mais compreensível, eu diria, muito mais estável se a gente olhar o semestre ou o ano. E aí a gente teve 2 efeitos principais agora no 4º trimestre, que são oriundos de uma harmonização de processos, procedimentos e boas práticas entre as unidades integradas, as que estavam na ANIM, e as unidades em integração que formavam a Laureate, né? No primeiro momento, a gente teve uma metodologia de PDD mais conservadora, eu diria, não é? E isso foi as unidades integradas, elas praticamente absorveram a metodologia que vieram das unidades em integração, e esse, na verdade, foi o grande responsável por 80% desse fator que a gente viu aqui, desse aumento da PDD no 4º trimestre. Tá? A grande parte vem dessa harmonização de práticas e de metodologias para a apuração da PDD.
Do outro lado, nós também implementamos o modelo de cobrança e gestão de inadimplência que veio com as unidades em integração. E aqui há de se reconhecer, ter humildade de se reconhecer que as unidades em integração tinham um modelo de cobrança e gestão da inadimplência muito melhor, muito mais avançado do que o que a gente tinha nas unidades integradas. Então, nós fizemos esse movimento de harmonizar a metodologia, mas também implementar um modelo muito mais eficiente de gestão da inadimplência, de forma que isso nos permitiu, inclusive, nas unidades integradas, ser mais rigoroso agora nas renegociações de mensalidades e rematrícula para 2022, mesmo sem isso trazer um impacto adicional negativo na evasão. Então, por conta da implementação desse novo modelo, que é muito mais eficiente, muito mais ágil, nós esperamos que em 2022 a gente tenha um nível de PDD abaixo do que o que a gente reportou em 2021, né? Mesmo numa metodologia mais conservadora, o que é muito bom, ou seja, a gente está mais conservador na metodologia, porém nós estamos muito mais eficientes no modelo. Então, acreditamos que a gente vai conseguir, ao longo de 2022, trazer essa PDD para um nível ainda bem inferior ao que a gente reportou agora em 2021. Esse é mais um efeito positivo da nossa integração e da aquisição transformacional que a gente realizou em maio. Maravilha, André, muito obrigada. A última pergunta do Ian, tem várias outras ainda, tá? Mas a última pergunta do Ian, ele pede para dar uma atualizada na captação, e aí eu mesmo vou tomar liberdade aqui de dizer que a gente não está falando mais sobre captação e a gente já entrou em período de silêncio com relação a isso, por estar muito no final. Então, a gente vai ter que esperar um pouquinho para falar desse assunto, tá? Tem uma outra pergunta aqui que eu queria direcionar para o Edu. Só um minutinho, que eu já vou chegar nela aqui. Aqui, Edu, o Caio Moscardini... Não foi o Caio, foi o Caio. Espera um pouquinho, gente, desculpa. Exato. O Caio Moscardini está perguntando um pouquinho mais sobre o ticket das marcas em integração que vieram da Laureate. Como está a evolução desse ticket? Qual foi o repasse de preço que a gente conseguiu fazer? E qualquer informação aí que a gente possa dar no sentido de qualitativamente indicar como é que está caminhando isso, ele agradece. Obrigado, Marco, pela pergunta. Caio, acho que é importante a gente ressaltar aqui que a integração vem acontecendo de forma bem avançada, a gente vem até relatando isso nas sinergias, e com isso a movimentação de repasse de ticket está sendo avaliado e discutido em âmbito do ecossistema Ânima como um todo, tá? Como o Marcelo próprio disse há pouco, a gente não está separando os resultados de Laureate, Ânima e outras visões do tipo, que agora para a gente é uma companhia apenas. Então, com isso que vale destacar, e que a gente vem falando já, é que a gente repassou a inflação aí para o ticket dos veteranos no ano de 2021 para 2022, para todos os alunos do ecossistema Ânima, sem qualquer discriminação, e a gente vem evoluindo nessa estratégia de acompanhamento comercial e evolução do ticket em conjunto com a estratégia da Ânima, já bem definida e posicionada junto ao mercado. Acho que o que a gente pode falar, por enquanto, é isso. Obrigado. Ótimo, Edu, muito obrigada. Tem uma pergunta aqui, André, do Carlos Herrera, que também, eu entendo que ela está em outra pergunta também, sobre o ganho de sinergias, né? Eu acho que você falou bem sobre isso, mas a pergunta aqui é se os ganhos estão acontecendo conforme esperado, se a gente está sentindo alguma pressão de alunos nesse sentido. E depois o Vinícius também pergunta em relação às sinergias, que a gente comentou do revenue management, que foi um pouco afetado pela inflação mais forte, e se a gente consegue enxergar isso gerando ainda algum benefício em 2022, ou se a gente acha que vai ficar mais para 2023.
você fala um pouco sobre Obrigado. isso. Obrigada. Obrigado pelas perguntas. As sinergias estão em linha com o que a gente projetou, né? Tanto é que eu falei, isso nos deu, quando a gente conseguiu entrar, a partir do excelente trabalho feito pelo nosso escritório de integração, quando a gente conseguiu entrar no nível do detalhe das sinergias, a gente atualizou, né, a projeção de sinergias de EBITDA incremental de 230 para 350 milhões, e a captura dessas sinergias, que é fundamentalmente de custos e despesas, está bem na linha do que a gente esperava. Bem na linha do que a gente esperava e com um ritmo também bastante adequado ao que a gente projetou, tá? Que é um ritmo forte, né? Além disso, a gente vê que ainda existem algumas oportunidades, né, que não estavam nesse número e ainda não estão, que é o crescimento do digital, que a gente já falou, e também as oportunidades de revenue management. Claro que, como foi falado aqui, a inflação de 2021, a inflação de 2 dígitos, impõe desafios adicionais para uma melhoria muito grande do ticket em relação à inflação no ano de 2022, né? Sem dúvida, mas o nosso modelo de implementação de revenue management, ele é muito mais micro, né? Olhando para a dinâmica competitiva de cada curso, em cada campus, do que macro. Agora, não podemos desprezar que a inflação que tivemos em 2021, sem dúvida, põe um grande desafio para que a gente consiga ir além do que a inflação performou em 2021, com uma evolução do ticket, né? Mas seguimos aqui confiantes e não estamos olhando só para o ano de 2022, né? Esse processo de reposicionamento e gestão do ticket, ele é um processo que leva pelo menos 4 anos, né? À medida em que você vai fazendo, você vai trabalhando com os novos intakes, você vai fazendo ajustes nos alunos, ajustes muito pontuais nos alunos veteranos, mas, sem dúvida, o principal fator de melhoria do ticket se dá no intake. E aí a gente tem que entender que o ensino superior é um negócio que tem um ciclo de 4 a 5 anos. Então, tanto para um lado como para o outro, você tem um efeito, né, carrego na base, quando você trabalhou com ticket nos anos anteriores muito baixo ou muito alto, né? Então, sem dúvida, a gente segue aqui muito confiante de que esse trabalho de revenue management vai dar bastante fruto, especialmente no médio e longo prazo, e em especial nas unidades em integração, estando cientes que em 2022 a gente tem um desafio grande, mas nem de perto intransponível, né? Mas é grande, de superar a inflação, que foi bastante alta. Perfeito, André, obrigada. A gente tem uma última pergunta aqui, que eu vou pedir a ajuda do Marcelo para responder, que é uma pergunta de uma pessoa anônima, Marcelo, perguntando se um eventual IPO da Inspirali não poderia contribuir para uma redução da alavancagem da companhia. Você esclarece para nós isso aqui, por favor? Claro, Marina, obrigado pela pergunta. Cara, IPO é sempre um meio, não um fim, né? Acho que é importante a gente ter sempre isso em vista, né? A gente pensa dessa forma. A chegada da DNA Capital na Inspirali vai fazer a gente cada vez mais estrategicamente colocar a Inspirali no papel e no lugar onde ela merece. E estamos sempre atentos aí a esses movimentos e a gente tem visto, né, que existe um capital de growth que não tem vindo para o Brasil pelas vias convencionais, e aí sim, essa poderia ser uma possibilidade. Isso acontecendo, depende de janela, depende aí do momento, mas isso acontecendo, com certeza, equacionaria em definitiva a questão da alavancagem, da eventual alavancagem da Anima. Perfeito, Marcelo, obrigada. Com isso, a gente encerra aqui as perguntas. Queria agradecer muito a presença de todos. Tivemos aí um evento bem populoso. Obrigada pelo tempo, pela atenção. Obrigada, Marcelo. Obrigada, André. Obrigada, Edu.
E continuamos aqui todos, time de RI, à disposição para qualquer dúvida que qualquer dos nossos investidores e amigos e parceiros possam ter. Muito obrigada, ótimo dia a todos. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Boa semana. Obrigado, pessoal. Excelente semana.